Bom, imagine o seguinte cenário. Você acaba pegando uma ideia lá dos Estados Unidos, aonde aqui no Brasil não é muito conhecida, e acaba sendo uma ideia inovadora. E para você colocá-la em prática, você precisa de várias coisas e você vai ter que desembolsar do seu bolso. Afinal, produção, equipamento, lugar para gravar, não é fácil de achar. Então você vai gastar bastante dinheiro com isso. E quando você finalmente consegue montar a sua equipe, tem os seus equipamentos, tem um lugar para gravar, você começa a fazer o seu conteúdo, você começa a ter reconhecimento, vem alguém, rouba o seu conteúdo e ganha mais dinheiro que você. Oi, eu sou a Haruka e hoje a gente vai comentar um pouco sobre canais de corte. Senta em algum lugar confortável, pega uma garrafinha d'água e fica à vontade para me acompanhar. Bastante gente confunde canal de podcast com canal de entrevistador. E bom, eu acredito que existe uma grande diferença entre entrevistador e a pessoa que faz podcast. Até porque no podcast você pode entrar em diversos diálogos falando sobre diversas coisas. Agora na entrevista é focado apenas em um ou dois assuntos, a sua carreira pessoal ou a sua carreira musical, sua carreira de filme, enfim, é basicamente formado a essas duas coisas. Então, no podcast você pode falar sobre o que você quiser e na entrevista você tem que ter aquele nivelamento a você falar apenas o que convém na entrevista, o que eu acho que é tanto que difícil, mas um podcast deve ser tão legal participar. Depois da pandemia, do Covid, enfim, que as pessoas precisaram ficar em casa, os podcasts cresceram absurdamente. Antes apenas tinha o Flow, do nada começou a vir um Podpah, o Vênus, entre vários outros podcasts, o do Christian Figueiredo. Enfim, vários podcasts começaram a surgir do nada. E eu admito que eu gostava bastante de ver esses podcasts. Eu via às vezes 2 ou 3 no mesmo dia, de 1 ou 2 horas. Então era algo que me prendia bastante. Eu gostava de ver as pessoas conversarem. Porém agora, eu não costumo mais ver isso. Muito ao contrário disso, quando eu entro no YouTube e às vezes aparece um canal de corte me recomendando algum podcast de algum famoso que eu goste, eu acabo vendo o corte, mas eu não acabo vendo o podcast em si. O que eu sinto que é uma grande hipocrisia da minha parte, porém, eu prefiro ver 10 minutos de um assunto no qual eu esteja interessada a ver, do que ver apenas, 3 ou 4 horas de podcast de um assunto que não me interessa muito. Então, se tem um assunto que me interessa, é os 10 minutinhos de um canal de corte, e eu sinto que isso é uma hipocrisia da minha parte, afinal eu estou criticando canais de corte, mas eu estou favorecendo a essa indústria, entre aspas. Quando os podcasts estavam começando a viralizar, os donos dos próprios podcasts diziam que não se importavam com os canais de cortes e que eles até achavam legal, desde que essas pessoas não colocassem fake news, thumbs sugestivas e títulos muito chamativos com muita mentira, usando clickbait, sabe? Eles falavam que não se importavam, porém depois que eles falaram isso, as coisas começaram a sair do controle. Depois que os canais de podcast falaram que não se importavam muito com isso, que as pessoas poderiam fazer, que eles não iriam dar strike, todas essas pessoas começaram a ver isso como uma grande oportunidade de farmar em cima disso. Então começaram a surgir milhares e milhares de canais de corte. O que era 10 foi se tornando 20, 30, 40, 50, até você pesquisar podcast e em vez de aparecer o podcast, aparecer os cortes de podcast. Foi então que os donos dos podcasts originais acabaram se sentindo incomodados, até porque eles estavam farmando em cima do conteúdo deles e ganhando mais dinheiro. Então não valia mais a pena eles gravarem 1, 2, 3 horas de conteúdo, pra no final uma pessoa ganhar mais dinheiro pegando diversas partes desse podcast, cortando e colocando no canal. Não adiantava nada pra eles. Embora eles tenham tentado também criar os canais de cortes próprios deles, ou seja, os canais oficiais dos podcasts, acabou não dando muito certo, até porque, como eu disse, era uma farm enorme de outros canais, que estavam sendo mais reconhecidos que os próprios podcasts. E quando eu digo que os canais de corte estavam recebendo mais dinheiro que os próprios podcasts, eu não tô brincando. Então como que os podcasts iriam pagar a produção, o equipamento, o aluguel, sendo que quem tava recebendo todo o dinheiro do trabalho duro deles eram os canais de cortes? E ainda recebem, ok? Os canais de corte ainda existem. Além de farmarem em cima de conteúdo que não é deles, os canais de corte também vendem um cursinho de como ser um canal de corte. Eles literalmente te ensinam a baixar um editor de baixa qualidade, pegar 10 minutos importantes de algum podcast e divulgarem no YouTube, com alguma thumb sugestiva ou título chamativo. Eu até ia zoar mais eles, porém eu descobri que também tem podcast que faz curso de podcast. Eles basicamente te ensinam a conversar com alguém. Eles vendem cursinho de tudo, né? O importante é ganhar dinheiro e farmar em cima de alguma coisa. Esse é o objetivo da internet.
Mas enfim, essa é só a minha opinião, que ninguém pediu, porém esse é meu canal de opinião e eu tô aqui pra dividir ela com vocês. Opa, cosplay de Digo de novo? Desculpa. Mas bom, galera, esse foi o vídeo. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Nos vemos em um próximo, eu espero. É isso e tchau. Ei, você sabia que agora eu tenho um server no Discord? Lá conversamos sobre diversos assuntos, jogamos jogos, e lá de vez em quando eu entro em call pra bater um papo com vocês, e eu confesso que é bem divertido. Então, se você tem uma conta no Discord, fique à vontade pra dar uma passadinha por lá e conhecer, eu acho que você vai gostar. Link na descrição.